a tribuna pelo tempo de até 15 minutos para nos trazer essas orientações. A nós, vereadores, e obviamente pela TV Câmara, pelos nossos canais, né, YouTube, Facebook, a gente também chega a toda a comunidade com essas informações importantíssimas. Obrigada pela sua presença e, por favor, até 15 minutos, fique à vontade na nossa tribuna. Bom dia, vereadores. Bom dia, a presidente Marisol. Agradecer a oportunidade, ao espaço, ao mesmo tempo que a gente saúda também a todas as pessoas que acompanham essa sessão pelos canais, pelas redes sociais, e entendendo a importância desse momento e também fazendo essa fala e conclamando a todos os nossos nobres vereadores e a nossa população para enfrentarmos juntos mais esse momento delicado da saúde. Já fazem muitos anos que a questão da dengue nos acompanha e todo verão nós temos um aumento significativo do número de casos e do número também de focos da doença na nossa cidade. E é importante, nesse momento, trazermos uma palavra de tranquilidade e também uma palavra de apelo, para que todos possamos juntos nos somar nesse momento. Como todos os outros momentos difíceis da área da saúde que enfrentamos na nossa cidade, no nosso país, a importância do trabalho coletivo, a importância da inserção e da responsabilidade de todos os cidadãos se faz necessário nesse momento. Nós estamos acompanhando no interior do estado, no nosso país também, em algumas regiões de uma forma muito agravada, como a região sudoeste, como a região central, a região norte, e o interior do estado, a fronteira, enfrentando um alto número de casos de pessoas infectadas pela dengue. É importante que se diga aqui que o trabalho de prevenção de dengue ele acontece ao longo de todo o ano. Os nossos agentes comunitários de saúde e principalmente os nossos agentes de combate a endemias fazem um trabalho de monitoramento, um trabalho de fiscalização e um trabalho de orientação dentro da nossa cidade todo ano. São realizadas uma média de 11 mil visitas por mês aos domicílios, a comércios e a locais da nossa cidade onde hajam possíveis focos de infestação pelo mosquito da dengue e também por outros vetores transmissores de doenças, como, por exemplo, o borrachudo, que é muito conhecido aí no nosso interior, né, vereador? A gente tem um trabalho, então, contínuo dessas equipes. Nos meses de calor, esse trabalho e essas visitas são intensificadas. No mês de janeiro, por exemplo, os nossos agentes de combate a endemias realizaram 13.446 visitas. Aí o foco muito mais voltado ao combate do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, e também ao mosquito borrachudo. Nestas visitas, esses fiscais, esses agentes, eles identificam possíveis focos, eliminam e fazem o tratamento do mosquito da dengue, ou das lavas, ou das pulpas. E esse trabalho individual e durante essas visitas é extremamente importante porque nós precisamos eliminar os focos onde há o mosquito da dengue. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele é um mosquito vetor da doença. Não quer dizer que todos os mosquitos estejam contaminados pela dengue. O mosquito ele vai se contaminar pela dengue picando uma pessoa infectada. E nesse momento nós temos já 11 casos confirmados da doença no nosso município, sendo que 2 casos foram contraídos no nosso município. E aí, somados aos 9 casos que são importados, como a gente diz, que são os casos contraídos fora do município, a gente já tem uma presença e uma circulação do vírus na nossa cidade. Essas pessoas infectadas, se picadas por um mosquito Aedes aegypti, e se esse mosquito se proliferar nos locais onde tem recipientes de água parada, né, ou espaços onde há água parada, como todos sabem,
a partir daí a gente começa a ter um sinal muito forte de alerta no nosso município, pois nós temos já diversos focos identificados. Até o momento, em 2024, nós já temos 125 focos identificados no nosso município. Então, a gente faz aqui, pessoal, um apelo a toda a população. A gente faz aqui um chamado a todos vocês, nobres vereadores, para que essa nossa fala ela possa alcançar o maior número de pessoas possível. Porque nós precisamos de um trabalho em equipe. E nós sugerimos, tomamos a liberdade de sugerir, inclusive utilizando o mote da campanha que o Ministério da Saúde, nesse ano, lança com relação à dengue, de que 10 minutos por semana são suficientes para que a gente possa eliminar os focos de mosquito. A gente fala em 10 minutos, e agora essa semana em especial, até porque choveu, né? E com chuva pode acontecer de a água ficar parada, ficar acumulada em locais dos nossos quintais, no nosso bairro, na nossa casa. É o momento de ir lá, esvaziar esses recipientes, esvaziar os baldes, tampar a caixa d'água. Quem puder, colocar uma tela nos ralos. Ter um cuidado também com as calhas, pessoal, porque agora, como choveu e ficou muito tempo sem chover, a calha pode estar suja, com folhas, com sujeira acumulada, e forma lá as pocinhas de água, que podem ali ser o criador para o Aedes aegypti. Então, que esses 10 minutos por semana, eles sejam sempre lembrados nas nossas casas para que a gente faça esse trabalho. Porque, diferente do que muito a gente tem denúncias através do Alô Caxias ou na própria vigilância, os grandes focos de mosquito, a gente pode falar que com tranquilidade que pelo menos 70% dos focos de mosquito são encontrados nos domicílios. Claro que esse trabalho nos terrenos, em lajes que às vezes acumulam água, em obras abandonadas, nos ferros velhos, nos lixões clandestinos, que a Codeca também tem trabalhado nesse sentido, mas 70% dos focos estão nas residências. Estão nos domicílios, estão nos terrenos que são visitados pelos nossos agentes. Então, conclamar a população para que se some a esse esforço é fundamental. E lembrar também que sempre que identificados os focos, são aplicados os larvicidas, os inseticidas, para eliminação. Assim como num raio determinado aí pela vigilância do domicílio e do local de trabalho daqueles pacientes que tiveram o teste positivo para dengue. Então, a vigilância vai lá, faz o fumacê, aplica o inseticida num raio aí determinado da casa e do trabalho dessas pessoas que foram infectadas. Importante também falar que nenhuma dessas 11 pessoas precisou de hospitalização, então, felizmente, foram casos leves da doença, mas é importante, né, que se busque atendimento médico sempre que identificados os sinais da dengue, a dor de cabeça forte, dor nas articulações, febre alta, dor no fundo do olho, manchas vermelhas, que essas pessoas procurem os serviços de saúde. A nossa rede está preparada, nós temos testes rápidos na nossa cidade, existe um protocolo para atendimento e para identificação e para o tratamento, obviamente. Mas o melhor remédio, né, como já diziam as nossas avós, é a prevenção. E por isso a gente conclama que esses 10 minutinhos por semana sejam utilizados e que nos ajudem nessa situação. Ainda essa semana, em parceria com a Secretaria de Proteção e Segurança Social, nós vamos estar com as nossas equipes e com a equipe da Guarda Municipal fazendo uso do drone para sobrevoar regiões da cidade onde nós temos denúncias, por exemplo, de ferros velhos, de piscinas abandonadas, de lajes com água parada e que não é permitido o acesso do nosso
nosso agente de combate a endemias, porque às vezes são locais abandonados, que são cercados, que são murados e que o agente não consegue entrar. Então, esse drone vai servir para identificar esses locais e, por isso, é importante também que a população faça a denúncia de suspeita de locais com água parada, para que a gente possa ter esse mapeamento realizado e, através também do uso do drone, a gente possa identificar esses locais e utilizar aí de todas as medidas legais cabíveis para acessar esses locais e eliminar também estes focos. Acho que era isso. Muito obrigada pela oportunidade desse espaço. Acho que, como eu afirmei no início da minha fala, esta casa, os nobres vereadores são importantíssimos junto às suas comunidades, né, de nos auxiliar nesse trabalho, enquanto a nossa equipe, né, devidamente reforçada, está trabalhando fortemente para orientar, para visitar os locais e para atender a todas as demandas relacionadas aos focos de mosquito. Muito obrigada e um ótimo dia a todos. Muito obrigada, secretária de Saúde, Daniele Meneguzzi.